1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler do versículo de número 13 em diante, alguns versículos da palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornar a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Vamos ainda continuar lendo, verso 1 em diante do 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Amados, o versículo 16 e 17, eu volto a ler, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deixa eu repetir de novo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Nós estamos falando do nosso credo, no que cremos, no que defendemos e aquilo que nós esperamos. Vários temas foram abordados aqui, mas nenhum deles foram esgotados. É muito difícil em um assunto só, usando 30, 40 minutos, às vezes uma hora, esgotar um assunto tão vasto e tão grande, que se estuda somente num seminário básico em torno de 4 anos. 6 anos de estudo num texto bíblico, numa matéria,
não nos dá autoridade para dizer que sabemos toda a matéria. Não nos credencia para pensarmos que sabemos muita coisa. O conhecimento que temos da Bíblia, todos nós, é tão superficial que não dá nem para imaginar a superficialidade do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Mas sim, quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, e aquele pouco que nós sabemos, nós procuremos praticar, Deus aprova e Deus abençoa. Eu li a história do missionário que ensinou um versículo só para uma grande tribo indígena na época da colonização nosso Brasil. E um deles decorou um versículo da Bíblia. E no outro dia queria pregar para outras tribos. E o missionário disse: você não pode pregar para todas aquelas tribos se você só sabe um versículo da Bíblia. Ele disse: deixa-me ir, porque todas aquelas tribos, nenhum deles sabe um versículo da Bíblia. E eu vou pregar este versículo da Bíblia e volto a aprender mais, porque eu preciso levar esta palavra. Hoje nós iremos falar aqui sobre a vinda de Cristo, de uma forma bem superficial, mas tentar passar para os irmãos uma ideia, mais para despertar a vossa curiosidade, para procurarem em textos e fazerem perguntas, e quem sabe fazerem cursos bíblicos, cursos teológicos, lerem livros, documentários, para se aprofundar mais nesse tema, a vinda de Cristo. Mas como é um dos nossos credos, convém nós falar alguma coisa, porque nós cremos na vinda de Cristo, nós pregamos a vinda de Cristo e nós defendemos os ensinamentos da vinda de Cristo. A vinda de Cristo é um evento, é um acontecimento que se dará dividido em duas vezes. Quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos viram ele subir e logo desceram dois anjos, se puseram junto deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma ele há de vir. Então nós cremos na volta de Jesus. Jesus Cristo voltará, mas será dividido em duas fases. Na primeira fase ele virá para a igreja, e na segunda fase ele virá com a igreja. Para esta prova bíblica, o versículo de número Apocalipse 7, ele virá com a igreja, mas aqui em 4:16, 17, ele virá para a igreja. O que significa isso? 16, 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e tal, ele virá para a igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vamos ler o texto aqui, vou procurar vagarosamente, passando a ideia para os irmãos. 1:7 diz assim: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Na primeira fase ele virá para a igreja, ninguém verá. Vai ser uma surpresa para o mundo. Na segunda fase, ele virá já com a igreja glorificada e todo olho verá. Vamos em frente. Nesta última fase, ele vem com todos arrebatados. Na primeira fase, ele vem arrebatar a igreja. E na segunda fase, ele vem com todos os arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 13. 3 e 13 diz o texto assim: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A segunda fase ele virá com
todos os seus santos. Está escrito aqui, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Vamos pensar então no arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento significa rapto. Jesus vai raptar a igreja, vai arrebatar a igreja. Ele virá como ladrão. Ele não é o ladrão, porque ele não vem buscar nada que não seja dele, mas ele virá como ladrão. Será uma ação em segredo, uma ação sem movimento, uma ação que, quando vê, aconteceu. Então, só os salvos vão ver, ou vão ouvir o toque. No capítulo 4, versículos 16 e 17, voltamos para ler de novo, que diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Veja, alarido no singular, voz de arcanjo no singular, com a trombeta de Deus no singular, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, contrário do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor descerá do céu com alarido no arrebatamento. O alarido é o barulho, a convocação do rei, do comandante, do comando, e com voz de arcanjo, uma trombeta, o arcanjo tocando a trombeta, a voz, esta voz que acontecerá, só os salvos ouvirão. Nesse momento, os santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento, todos ressuscitarão num abrir e fechar de olhos, e enquanto nós no mesmo momento seremos transformados e juntos iremos encontrar o Senhor nos ares. Deixa eu explicar de novo, porque eu estou bem devagar para que os irmãos entendam bem certo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses que morreram em Cristo, os mártires, todos que morreram salvos ontem, no início do milênio, os mortos, os santos do Velho Testamento que morreram antes do nascimento de Jesus, todos ressuscitarão. Na hora que o Senhor, com o rijo clamor de trombeta, com esse barulho que só o salvo virá, nesse momento, ressuscitam todos os mortos salvos, os santos do Velho Testamento, do Novo, e também nós seremos transformados. Tudo num momento só. Deixa-me ler aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, junto com eles nas nuvens. Será tudo na mesma hora. Agora eu quero fazer uma pergunta e eu mesmo responder. Pastor, se ninguém ouvirá, só os salvos. Eu li um livro de um grande sábio e um teólogo crente, porque tem pessoas que são teólogos, mas não são crentes. E ele orientou que o Espírito Santo que está dentro de nós é que vai ouvir. Os homens carnais, as pessoas carnais que não têm o Espírito Santo, não ouvirão a voz do arcanjo, o rijo clamor da trombeta, o toque que vai acontecer da chamada para o arrebatamento. Quem não tiver o Espírito Santo só vai saber a notícia que sumiu da terra um povo, que sumiu da terra um salvo, sumiu a mãe, sumiu o pai, o marido, a mulher, o filho. O que aconteceu? O que aconteceu? E eu fiquei aqui. Não ouviu. Jesus veio, arrebatou a igreja, não ouviu. Então aqui está um segredo para todos nós os crentes. Manter o nosso nível espiritual, para nós ter o Espírito Santo dentro de nós. Sempre nós somos o templo do Espírito Santo, para que no momento do toque da trombeta, chamada para o arrebatamento, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos.
diante do toque da última trombeta, seremos transformados nesse momento. Mas se eu levo a vida de qualquer jeito, se eu não levo a minha vida a sério, se eu não cuido da presença do Espírito Santo na minha vida, eu posso às vezes não estar sentindo o Espírito Santo, porque às vezes a gente está com vontade de chorar, não está com vontade de se alegrar no Espírito, mas Ele está dentro de mim, porque eu não entristeci Ele, eu não pequei contra Ele, eu não entristeci, Ele está comigo. Está fraquinho, irmão, o Espírito Santo está com você. Está fraquinho, está com lutas, com dificuldades, mas o Espírito Santo está com você. Não perca o Espírito Santo da tua vida, porque na hora do toque da trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E isso tudo no momento, é no mesmo momento. Toque da trombeta será como abrir e fechar de olhos. E nesse toque de trombeta acontecerá a ressurreição e a transformação e o encontro com o Senhor nos ares. Porque as coisas divinas não medem pelo nosso tempo e nem pelo nosso relógio. As coisas divinas são divinas. Todos vamos encontrar o Senhor dos ares. Esse evento será invisível ao mundo, será repentino e secreto. Invisível ao mundo, repentino e secreto. Mas quem está preparado, não está com o coração colado nesse mundo, não tem esse mundo e os bens materiais como prioridade da sua vida, ama e trabalha e luta para conquistar e crescer e fazer o que pode, mas sempre ligado com Ele, porque Ele é maior. Ele é maior e é prioridade. Conquiste o que você pode, adquira o que você pode, mas não põe o teu coração em nada disso, porque isso aqui a ferrugem corrói, a traça corta, e tudo se esvai, tudo se desfaz, mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Glória a Deus. Vamos em frente no texto. Queridos, será precedido com grandes coisas, geral apostasia. Meu Deus. Antes do arrebatamento, terão muitas coisas que vão acontecer. Vai ser apostasia. O que é apostasia? É a pessoa crer e defender o evangelho genuíno, crer no Espírito Santo e defender o Espírito Santo, ser um crente humilde e fiel, defender tudo isso, e de repente virar contra, se estragar e se apostatar da fé. Irmão José Borges me ensinou: tu não se estrague, meu filho, porque se você se estragar, vai ser difícil de se consertar. Uma carne estragada, você não tem mais conserto. Deteriore uma picanha e tente fazer dela um bife, fazer qualquer outro tipo de coisa. A fervente tempere. Se deteriorou, deteriorou. Não tem conserto. Não se estrague. Não deixe a apostasia inverter a tua fé. Nem homens, nem anjos, e nem demônios, e nem filosofia. Fica na simplicidade que há em Cristo Jesus, que nós aprendemos, aleluia, as sagradas letras que nós aprendemos, que aquela pessoa que nem ler não aprendeu, mas aprendeu a palavra de Deus, e o Espírito Santo confirma no seu coração. A Bíblia diz: o mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Guerras, sinal, fome, catástrofes naturais, está acontecendo isso tudo, perseguições. Como fazer? Isso tudo é sinal que está apontando para a volta de Jesus, para o arrebatamento. Quando vireis de guerra, de rumores de guerra, de fome, de pestilência e tal, tudo isso já está acontecendo. Só que a Bíblia diz, é como as dores de parto. Como é as dores de parto? Ninguém sabe mais explicar do que as irmãs que são mães. Dá a primeira dor, depois volta outra contração, outra dor, depois outra, e quando vai se aproximando o momento de dar a luz, vai acelerando as dores, até que chega a hora de dar a luz. É como dores de parto. Então era uma guerra lá de vez em quando, um terremoto, um rumor de guerra lá de vez em quando, e foi acelerando, 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 que está virado numa panela de pipoca. Então está quase na hora do cumprimento da palavra de Deus. Está quase na hora de se cumprir as Escrituras. Foi acontecendo, 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 e agora é tanta coisa que você já não aguenta mais, de tanta notícia ruim, de fomes, de pestes, de guerras, de catástrofe, de perseguições. E falando em perseguição, meus amados, vamos ler 2 Timóteo 3, e versículo de número 1 ao 5, veja aqui, 2 Timóteo, logo após Tessalonicenses, 3, 1 a 5, diz assim, segundo, não primeiro, estava quase lendo primeiro. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão por aí avantes, porque todos serão manifestos o seu desvario, como também o foi daqueles. Os irmãos viram aqui o índice de coisas ruins que é para acontecer, que está acontecendo, que precede, que acontece antes um pouquinho da volta de Jesus, ou antes do arrebatamento. O arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação também. Antes da grande tribulação será o arrebatamento da igreja. Estou falando até aqui de arrebatamento, de ressurreição, para deixar os irmãos mais a par, mas acontecerá antes da grande tribulação, haverá o arrebatamento da igreja. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Qualquer hora eu vou falar só sobre o arrebatamento. Eu estou esperando. Paulo também estava esperando e morreu faz quase 2000 anos. João estava esperando, os apóstolos estavam esperando, a igreja sempre esperou. Mas espere, porque se ele demorar vir, nós vamos. Nós temos que estar preparados por duas coisas: ou ele vem, ou nós vamos. Quantas pessoas partiram para a eternidade que pensavam que iam durar muitos anos, não se preocuparam com o seguro de vida,
não se preocuparam com o médico, nem com o emprego, nem com o INSS, nada. E pensaram, eu vou trabalhar muitos anos. E se tivesse se preocupado, morreriam da mesma forma. Mas estavam despreocupados com a vida, com a preparação. Morreram. Subitamente, a grande tribulação acontecerá após o arrebatamento. Vamos em frente. Quando acontecer o arrebatamento, nós subiremos com o Senhor nos ares e vamos para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um julgamento. É um julgamento não para a condenação de ninguém, mas um julgamento para receber as recompensas do que fizemos aqui. Vamos ler um texto. Apocalipse 22 e 12, mas vamos ler primeiro 2 Coríntios 5 e 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Após o arrebatamento, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber um julgamento, chama o julgamento do salvo, para receber cada um a sua recompensa que fez, daquilo que fez. E ainda tem Apocalipse 22 e 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vai para o tribunal de Cristo, recebe o julgamento para receber a recompensa daquilo que fez, e o galardão, a recompensa está com ele. Eu venho cedo, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui está o momento em que eu e você vamos comparecer perante ele, para que ele diga para nós o que nós fizemos de bem ou o que nós fizemos errado. Não é julgamento de salvação, é de recompensa, porque alguns terão recompensas maiores e outros terão recompensas melhores. Conta-se de uma história de alguém que teve um sonho e era muito famoso pregador, que foi para os céus e viu vários presentes, coisas grandes, coroas lindas, e umas coroas bem finas, bem fraquinhas, e ele pensou, aquela maior deve ser minha, sou um grande pregador. E o anjo disse, não, essa aqui é daquela senhora de idade, que está com os joelhos cravados na oração, em favor da igreja, em favor do ministério, todos os dias. E a minha, diz aquela tua ali, um aramezinho fininho, frágilzinho. Então nós estamos aqui lutando para receber galardão e recompensa. Nós estamos aqui para ser salvo. Tudo que eu quero quando sair desse mundo é entrar nos céus com meu Jesus. E as recompensas eternas ficam com a igreja, com os irmãos que me ajudam na oração, no jejum, na consagração, que me ajudam a ganhar almas. Segue daí, após esse julgamento da recompensa do tribunal de Cristo, vamos para as bodas do Cordeiro. A igreja entra para as bodas do Cordeiro, onde será servida por Jesus. Os anjos estão trabalhando para servir os salvos que chegam lá, que foram recepcionados e chegaram lá. Apocalipse 19, versículo de número 9, está escrito assim. Veja só aqui o que diz o texto. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, esses são as verdadeiras palavras de Deus. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Saiu do julgamento do tribunal,
vai para as bodas do Cordeiro. Tente pegar esse raciocínio que vai ajudar o irmão a entender melhor depois. E enquanto isso, já falei do arrebatamento, do julgamento do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. No momento que a igreja for arrebatada, então começa aqui a grande tribulação. A grande tribulação começa exatamente no momento que Jesus arrebata a igreja. Essa grande tribulação terá duração de um tempo de 7 anos. Esse período é o período que marca o arrebatamento da igreja e o início do milênio. Arrebatou a igreja e terá o milênio. Mas nesse período se chama grande tribulação. Nesse período. Será um tempo que Deus fará justiça contra a rebelião e a desobediência dos homens na terra. Vou repetir. Durante a grande tribulação, será o momento que haverá a justiça, o castigo sobre a desobediência e a rebelião dos homens moradores da terra. Mas acontecerá uma outra coisa. Será também o tempo de preparação da nação de Israel para se encontrar com o seu Messias. Daqui um pouco eu falo sobre ele. Nesse período de 7 anos, a terra estará um caos. A nação de Israel estará sofrendo. Mas Deus estará preparando a nação de Israel para se encontrar com o seu Messias. Mas ela sofrerá mais nos últimos 3 anos e meio. Israel sofrerá mais nos últimos 3 anos e meio. Porque acontecerá a manifestação da besta, capítulo 13 de Apocalipse. Vi a besta que subiu da terra e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e fazia milagres e acontecimentos e tantas coisas. A manifestação da besta será tríplice, porque junto dela estará o anticristo e o falso profeta. De uma forma mais simples de entender, a besta será um governo mundial, um sistema mundial de governo. O anticristo, o governo pessoal mundial, e o falso profeta, o mensageiro mundial. Esse anticristo terá a característica de um governador mundial, de um ditador mundial. Será manifestação satânica na terra. O último governo mundial na terra que se manifestará será o anticristo. Apocalipse 13:1 fala da besta, que controla o anticristo e o seu governo, e o falso profeta, que é o porta-voz do anticristo. E nesse momento, o anticristo com a sua ideia, e o falso profeta com a sua divulgação, e a besta com o seu governo, farão aliança com Israel. O anticristo fará uma aliança com Israel. Israel se unirá ao anticristo, e pensará que é o Cristo, e pensará que irá governar o mundo junto com o seu Messias. E por 3 anos e meio, o texto que lemos, parece que os homens vão dizer a paz e segurança. Quando eles disserem a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Quando nesses 7 anos, 3 anos e meio, o povo de Israel vai abrir os olhos, porque cessará o sacrifício da tarde, quando os sacerdotes do anticristo oferecerem porcos no altar do sacrifício, quando o anticristo manifestar a sua característica satânica perante o povo judeu, e quando ele oferecer porcos como sacrifício, o povo judeu vai ver que eles fizeram aliança com Satanás, e o povo judeu quebrará a aliança na hora.
E quando o povo de Israel quebrar a aliança com o anticristo, ele vem com todas as nações que estão sob o seu governo, nesses 7 anos de tribulação, para massacrar Israel. E vai matar. Tem uma profecia que fala que no vale do Armagedon, a guerra será tão grande, o derramamento de sangue será tão grande, no vale do Megido, do Megido, vale do Armagedon, eu conheço lá, do Monte Carmelo, a gente olha e vê todo o vale de Josafá, que é o mesmo vale de Josafá, vale do Armagedon, vale do Megido, que hoje é fértil, é terra fértil. Diz o texto do profeta que o sangue subirá e baterá no freio dos cavalos, num contexto profético. E quando Israel estiver sendo massacrado, e estiverem matando o povo judeu, e destruindo o povo judeu, sacrificando o povo judeu para exterminá-lo, eles vão fazer a oração que está escrita na profecia: ó, vem Siló. Veja Daniel 9:27. Glória a Deus. Daniel é antes de Oséias. Daniel, capítulo de número 9, versículo 27. Diz o texto: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O concerto então será por 3 anos, por 7 anos, mas em 3 anos e meio será quebrado esse concerto. E a partir daí, Israel começará a sofrer. Romanos 11:26. Romanos 11:26. Já leio aqui. Diz o texto sagrado, glória a Deus: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E Jeremias 30, verso 7 também está escrito assim, 30, versículo 7. Estou achando para os irmãos irem raciocinando melhor. 30, verso 7. Diz o texto: porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ou para Israel, ele, porém, será salvo dela. É exatamente nessa angústia que Judas, o último livro antes de Apocalipse, uma página antes de Apocalipse, Judas 14, está escrito um texto muito importante aqui, que Jesus estará se manifestando. Diz o texto, versículo 14, de Judas: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aí será a vinda de Cristo em glória com a igreja, ele com todos os seus santos. Agora Jesus está voltando. Israel começou a clamar e gritar no desespero, e rompe-se os céus, e Jesus vem com a igreja, com todos os santos com ele, os arrebatados e os ressuscitados, que eram salvos, que foram mortos e enterrados. Jesus virá com eles. Glória a Deus. Vem com os arrebatados. Lucas 21 e 27.
Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Lucas 21 e 27 diz assim o texto: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ele vem, Ele estará vindo. Jesus liberta Israel, irmãos. Lucas 1, 32 e 33. Veja o que diz aqui, ó. Este será grande, é Jesus, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ele vem para governar. Ele vem para, a primeira coisa que ele virá fazer, ele desce com todos os salvos e pousa sobre o Monte das Oliveiras, com aquela multidão. E a primeira coisa que ele faz, está em Apocalipse 20, verso 2 e 3, aprisionará Satanás. Leia Apocalipse 20, 2 e 3, pode acompanhar na sua Bíblia aí. Estou rodando a Bíblia para poder ler os textos com os irmãos. 20, verso 2 e 3. E ele prendeu o dragão, veja aqui. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quero responder algumas perguntas aqui, estou bem superficial para vocês entenderem. Satanás será amarrado, jogado no abismo por 1000 anos, selado. E quando ele é jogado no abismo e fica 1000 anos preso, ele será solto por um pouco de tempo, lá depois dos 1000 anos. Por quê? Primeiro, Jesus vai provar para Satanás que a prisão não convenceu ao arrependimento. Jesus vai provar para Satanás que ele é destituído de reconciliação, que ele é destituído de conserto. Satanás não tem conserto. 1000 anos de prisão não deu arrependimento para ele, nem quebrantou seu coração. Mas quando ele for solto por um pouquinho de tempo, a Bíblia diz em outros textos, que ele vai fazer guerra contra os santos e tentar fazer rebelião ainda contra o governo, contra o rei que está reinando no trono, que é Jesus, e é onde ele será desfeito pelo sopro da boca de Deus, e ali não haverá mais céu e nem terra, e tudo será feito novo, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Mas deixa eu voltar aqui, porque eu falei na prisão de Satanás, o que vai acontecer, 1000 anos preso, solto um pouco, faz rebeldia, é preso de novo, é desfeito pelo sopro da boca, daí acontecerá um outro julgamento, se chama o julgamento do trono branco, mas não vou falar hoje do julgamento do trono branco, dá muito tempo, mas falando sobre, voltando, haverá um outro julgamento, prende Satanás, joga no abismo e julga as nações. O julgamento das nações está em Mateus 25, 31 e 32. 25, 31 e 32 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Não está se referindo aqui a outra coisa, a não ser as nações. Quem são esses bodes e ovelhas? Está se referindo às nações que apoiaram Israel, que não massacraram Israel. E está se referindo às nações que
prejudicaram Israel, que pisaram em Israel. Haverá o julgamento das nações, e com o julgamento das nações, Satanás preso, ele implanta o seu reino milenial na terra. Nesse momento, quando o milênio for implantado, tudo vai voltar a funcionar 1000 anos de paz. Não haverá ofensibilidade nos animais, das feras, veneno nas serpentes, não haverá. Por quê? Porque Jesus estabeleceu o seu reino de paz. Satanás preso, Jerusalém será sede do seu governo. Ele se assentará no trono de Davi para julgar todas as nações da terra com o seu governo divino e santo, diretamente de Jerusalém para todo o mundo. Os salvos que vieram com ele, na segunda fase, governarão com ele todas as nações, os estados do mundo, todos os municípios do mundo. E com esses arrebatados que governarão com ele, estarão também os ressurretos do Velho Testamento e os mártires, e os 12 apóstolos, cada um cuidará de uma das nações de Israel. Israel tem 12 tribos, cada apóstolo será o líder de uma das nações de Israel, e ele estará governando 1000 anos de paz. Ele virá arrebatar a sua igreja, e nos arrebatará com ele. Ele nos levará para as bodas do Cordeiro, e nós estaremos com ele. Ele nos julgará no julgamento do seu tribunal para dar recompensa, e nós estaremos com ele. Ele descerá com a igreja glorificada, e nós desceremos com ele. Ele estabelecerá o seu reino milenial na terra, e nós estaremos com ele. Ele governará o mundo por 1000 anos de paz, e nós governaremos com ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando encerrar o 1000 anos, esse milênio, haverá o julgamento do trono branco. Daí se cumprirá capítulo 3 da segunda carta de Pedro, que eu leio antes de nós orar. Glória a Deus. É escatológico, então um texto só pode ter, no mesmo capítulo, pode ter outros assuntos também incluídos. Mas a segunda carta de Pedro nos chama muita atenção. Veja só o versículo 1 em diante da segunda carta de Pedro, antes de nós orar. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existia o céu e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, que é depois do milênio. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca,
senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E nesse exato momento, eu paro para orar. Como eu falei aos irmãos, 6 anos de escatologia não nos credencia para dar um estudo que a maioria dos estudiosos estuda a vida inteira e não entende quase nada, mas um conhecimento superficial para os irmãos terem uma noção. Vagarosamente vamos pautando temas um por um para poder esmiuçar melhor. Mas eu quero orar por você que deseja subir no arrebatamento da igreja, porque muita gente diz: se eu não subir no arrebatamento da igreja, depois eu vou subir igual, vou ser salvo porque eu vou derramar o meu sangue. Não serei salvo pela graça, mas serei salvo pelo meu sangue. Agora deixa eu me dizer algumas coisas. Primeiro, se eu não servir a Deus, tendo uma igreja para cuidar de mim, tendo um pastor para cuidar de mim, tendo o povo de Deus ao meu redor e me cuidando e me protegendo, tendo o Espírito Santo derramado sobre a igreja, depois que o Espírito Santo sair da terra com a igreja, o anticristo se manifestar na terra, vai ser fácil de se reconciliar? Quem não serviu a Deus com toda essa facilidade, que o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo, como vai servir a Deus depois? Quer ler, irmão, onde fala sobre a saída do Espírito Santo da terra? Antes de nós orar ainda, porque o assunto é muito vasto, vamos para Tessalonicenses de novo. Veja só, vamos ler desde o versículo 1 do capítulo 2 de Tessalonicenses, e eu já oro daí. Ore, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte se assentará como Deus do templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrei de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém. Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua glória. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejais julgados todos que não creram na verdade, e tiveram o prazer da iniquidade. E volte lá para o versículo de número 7. O mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O espírito do erro, o espírito do mal, o espírito do anticristo já está no mundo, mas ele não consegue dominar, porque existe um
que resiste. Esse um é o Espírito Santo, esse um que resiste à igreja, mas será tirada do arrebatamento. E quando for tirada, Satanás tomará conta dessa terra. Quem não consertar a sua vida na dispensação da graça, terá muita dificuldade em consertar a sua vida após o arrebatamento.